Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O som tá bom para vocês? Alguém me sinaliza aqui? Sim, tá bom. Então Boa tá. noite. Boa noite. Já já vamos iniciar. Estou só fazendo uns testes aqui. Obrigada. Vamos deixar o pessoal entrar. Vamos colocando aqui na aula. Mas eu não quero perder a visão de vocês. Agora, Minha médica, ela vai analisar. pessoal, eu vou deixar vocês falarem no final, especialmente, mas agora quem for entrando, vai colocando no mute, porque aí só eu e a doutora Viviane, a gente vai respondendo vocês pelo chat, para a gente não perder o raciocínio da aula, até porque senão acaba ficando uma aula muito longa. Mas, assim, todas as perguntas que vocês tiverem, se a gente souber responder, a gente vai responder, tá bom? Então, já levem as perguntas de vocês aí para a gente, daqui a pouco, ir falando. Vou esperar mais um pouquinho aqui para a galera ir se achegando. Cadê você, Vivi? Aparece aí. Não deve estar na sala, não. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô aqui. Eu tô aberta. Minha imagem não tá fechada. Tem alguém? Tiro mais uma aqui, pronto. Oi, a sua imagem é que está fechada, é. Oi, oi. Vamos lá, pessoal. Tem alguém aqui que já queira falar alguma coisa, que já veio com uma dúvida em mente, que queira que a gente responda na aula? Se quiser, coloca aqui no chat, que a gente está, por enquanto, aqui só anotando. Vou esperar pelo menos até umas 8h03, 8h04, para a gente iniciar. As meninas da mentoria, já vi que estão chegando aí. Boa noite a todas. Fernanda, a análise dos exames das escolhidas vão ser amanhã. Eu já escolhi e eu já coloquei nas aulas e a Fran vai avisar individualmente, mas eu não vou expor o nome de vocês, tá? Então, mas eu já escolhi. Se eu conseguir, se a gente tiver tempo, eu vou tentar fazer até de mais de duas, porque tem muito caso legal para discutir. Mas eu não posso falar o nome aqui, né? Eu prometi que ia guardar sigilo, tá bom? Mas já está na aula de amanhã. Eu tentei trazer casos diferentes para vocês verem como que a abordagem, né, tem que ser muito especial para cada uma. Não, assim, vocês vão entender, é porque a dinâmica da aula, ela é diferente, entendeu? Hoje eu vou explicar para vocês todo o conceito para vocês interpretarem os exames, e se der tempo vai ser amanhã, tá bom? Porque senão vai ficar muita coisa, ia dar mais de quase 3 horas de aula aí, vocês não vão dar conta, não. Então, o exame especificamente vai ser amanhã, só que sem a aula de hoje, vocês não conseguem entender a aula de amanhã, entendeu?
Vou fechando aqui os microfones, gente. Boa noite, Josi. Noite, tudo bem? Tudo jóia? Vamos se chegando aí. Hoje a gente vai ter uma jornada aqui sobre estresse, como que isso impacta, né, nos nossos objetivos de saúde, vitalidade e de peso. E pelo que eu já vi os exames de vocês, tem muita gente nesse ciclo, muita gente mesmo. E é isso, quantas horas são agora? 8 horas. Agora acho que termina de entrar a galerinha e a gente vai começando aqui devagar. Quer se apresentar, Vivi, antes da gente começar? Boa noite. Se for possível explicar o que seria o exame de PCR. Eu vi seu exame, Gisele. Eu vou deixar para comentar no final, tá bom? Mas pode deixar que eu já olhei e a gente vai comentando. É, Mas eu qual é o lendo, tá? aplicativo? Tem gente que pensa que eu não leio. Eu li todos os questionários, todos os formulários, vi os exames de todo mundo. Aos pouquinhos eu vou respondendo. Qual é o aplicativo que a gente acessa o curso sem ser pela internet? É o Trello? Não, o Trello é para poder vocês acompanharem toda a gravação, né? Tudo que foi dito. Mas lá no curso Educa mesmo, a Fran vai mandar uma senha e você consegue acessar. Lá pelo clube, você já tem o acesso do clube, tá? Ela vai jogar lá embaixo. Não tem aquela parte que está assim, novos cursos? Aham, Vai estar lá. tá. Mas ela vai, até acho que ela está entrando agora, aí eu já falo para ela. Ei, gente, para aproveitar, tá conseguindo me ouvir, né? Tô, mas eu não estou te vendo. Você não Você tá tá? me vendo? Eu Deixa eu tô ver me se vendo aqui. Será que eu saio e entro de novo? Deixa eu ver se você está aberta. Pera lá. A Ela gente vê apareceu, mas você. agora Vocês saiu de estão novo. vendo? Não, eu acho que é porque talvez eu não estou com todo mundo aberto aqui na minha tela. Ela Pode ser por apareceu agora. Estão me vendo? Sim. sim, Então agora tá. sim. Prazer, gente. Eu sou Viviane, trabalho na Nix, algumas já me conhecem. Essa aula tá impressionante de maravilhosa. Quem não se reconhece, eu acho que é impossível. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, ouvir. E olha, cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais sobre a gente mesma, né? Como que os distúrbios do cansaço e todas essas alterações hormonais impactam não necessariamente só a nossa disfunção de peso, mas as nossas disfunções hormonais que levam à saúde mental diretamente, que era o meu caso particular. Mas vai ser um prazer. À medida que tiverem qualquer situações ou questões, eu vou estar aqui no chat também ajudando, tá bom? Beleza. Então é isso, gente. A doutora Viane é minha parceira e ela vai estar ajudando a gente aqui na aula também. Essa aula, gente, isso aqui é um resumo de uma vida trabalhando, se tratando, e eu sempre falo que todo mundo que trabalha com medicina Lesão o integrativa, quê? e aí isso envolve a Envolve a Viviane. Viviane. Opa, peraí, que tá dando eco aqui, porque alguém entrou e abriu o áudio, gente. Deixa eu só deixar vocês terminarem de entrar, senão vai ficar o tempo todo dando eco. Mas, como eu ia dizendo, todo mundo que trabalha com medicina integrativa tem uma história de busca, né? Na verdade, de melhora da própria questão de saúde. É incrível, assim, você não acha ninguém que veio por esse caminho que não foi no feeling de buscar soluções para questões pessoais, especialmente médicos, que a gente, mais do que ninguém, vai para esse caminho da exaustão aí. Mas vamos lá. Esse desafio, como eu estava contando para vocês, é um resumo, né, de muitos anos. Então, aqui tem material de diversos autores, vou citar alguns, mas se vocês também forem da área de saúde e depois quiserem, bibliografia, curso e tal, eu posso indicar, mas isso aqui é um resumo. Eu falo bastante nas consultas sobre esses temas para os meus pacientes, mas eu nunca compilei tudo numa aula. Então, esse era um desejo já que eu queria trazer isso. Tá sem áudio, gente? Tem alguém falando que não está escutando. Tá com áudio? Escutando, sim. Não, eu acho que é a Sui que. Ó, Sui, vê se não é o seu aparelho.
tá bom? Então, esse é um resumo de um compilado de técnicas, e isso é importante para que vocês, ao chegarem, voltar para os seus exames, vocês consigam entender, primeiro, em que ponto que vocês estão. Então, quando as pessoas chegam para a gente, seja num desafio, seja numa mentoria, seja numa consulta, elas muitas vezes vêm indicadas por outras pessoas, né? E falam, eu fui lá, nossa, em um mês consegui tal resultado, estou voando, estou acontecendo. Só que essas pessoas chegam em condições muito diferentes. Mesmo eu Eita. ter fazendo isso. Muito diferentes de saúde, né? E essa questão precisa ser analisada para que a gente adeque o tratamento à situação de cada pessoa e encontre um caminho que seja verdadeiramente sustentável. Então, quando a gente trabalha com medicina integrativa, com nutrologia, com esse olhar do holo, do todo, a gente não tem um remédio que vai ser a solução para todo mundo, né? Então, a gente tem um caminho personalizado para isso, por isso que eu quis os exames para a gente ir discutindo. Então, tem mais gente entrando aqui, deixa eu só ir silenciando, gente, senão começa um ruído danado durante a aula. Vamos lá. Então, primeiro, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou me apresentar com mais detalhes, já conheceram a doutora Viviane. Todas as perguntas, aqui em casa faz muito barulho, todas as perguntas são muito bem-vindas também. Eu sempre falo, né, quem tem vergonha não aprende. Então, a gente tem que trazer as perguntas, hoje, amanhã, para que a gente possa entrar em detalhes. Então, a aula de hoje, ela vai ser para a gente ter um reconhecimento do oponente. Então, não adianta nada se eu trouxesse aqui agora, nesse primeiro momento, vamos lá, abre aí os exames. Vocês não iam ter conhecimento suficiente para poder entender o que eu estava falando, porque vocês vão ver que a gente vai trazer conceito aqui, gente, que tem muito médico que nem sabe isso. Então, a Viviane, hoje mais tarde, a gente estava falando sobre isso, né, Vivi? Gente, tem muita gente da área da saúde que nunca ouviu falar da forma como vocês estão ouvindo, estão tendo a oportunidade de aprender. Então, é necessário a gente dar essa base teórica para que vocês reconheçam do que a gente está falando. E quem que é o nosso oponente nesse desafio? É a exaustão? Não, gente. O nosso oponente, nesse primeiro momento, é o estresse. Então, a gente precisa entender a fisiologia do estresse para entender como que isso impacta na nossa vida e na nossa saúde. Então, detalhes importantes aqui. Mais pessoas entrando, gente. Deixa eu só ir silenciando aqui. Se tudo der certo, a gente vai durar aqui 1h20, vai depender da interação de vocês também, tá bom? Então, está previsto para isso. Então, quem puder se organizar para ficar esse período vai ser bem importante. E essa aula é mais importante ainda da segunda metade para frente, vocês vão entender no final, quando a gente chega num resumo de tudo. Então, quem puder continuar com a gente vai ser muito bem-vindo. E também, se as dúvidas já forem surgindo, já vão jogando no chat, que eu estou com ele aberto, a gente já vai esclarecendo. Então, qual que é a meta de hoje? É identificar o seu ponto de partida. Que ponto de partida é esse, gente? Em que momento que você se encontra de saúde, de vitalidade, em relação ao estresse? Muitos de nós, e é interessante, né? Porque sempre falo que ninguém chega numa turma, num desafio ou num médico, se não tem alguma similaridade com aquele grupo, né? A gente acaba sendo atraído por alguma questão. E quando eu fui ver o questionário das pessoas, muita gente aplicou para participar e não entrou. Quando eu fui ver as pessoas que realmente entraram, o que me chamou a atenção? Eu acho que a pessoa que estava com o nível mais alto de saúde, se não me engano, era 6 de vitalidade. A média do grupo era 4. Então, tinha gente com 1, com 2, com 4, tem uns com 5, uns com 6, mas eu acho que 8 eu não vi ninguém, assim, sabe? Então, em geral, estavam pessoas com um nível de energia muito baixa. Então, a gente quer que vocês entendam, na verdade, em que momento vocês estão para traçar um caminho terapêutico, né? Porque se a gente não entender de onde que a gente está saindo, a gente não consegue entender o caminho de tratamento, de cura, tá? Opa, então vamos lá. Acho que todo mundo aqui já me conhece, mas vou contar brevemente a minha história agora, não para que vocês conheçam a minha carreira, mas para vocês entenderem também como é que nós chegamos a todo esse conhecimento. Eu sou médica integrativa, sou criadora do clube, da Última Dieta, sou professora e mentora, tanto de médicos quanto de pacientes, vou falar mais sobre isso. Hoje já tenho mais de 10.000 pacientes atendidos em 10 anos, praticamente. Graças a Deus tenho nota máxima na avaliação do Google. E sou criadora de um método único revolucionário para emagrecimento que eu compilei e cheguei na Última Dieta.
Então, um pouquinho da minha história, e eu falo que essa daqui é a história que está no currículo, mas eu vou contar para vocês a história do bastidor hoje. Então, em 2014, eu iniciei atendimento em neurologia e medicina integrativa. Em 2018, eu comecei a me tornar referência em injetáveis. Fui estudando injetáveis porque eu não conseguia os resultados de emagrecimento antes de correr de ferro, B12, essas coisas. Então, eu falava, gente, eu preciso encontrar um jeito de entregar isso mais rápido para os pacientes para eles poderem ir tendo mais resultado. E foi assim que eu comecei no injetável, não foi que eu vi nisso no mercado nem nada. Mas aí, como eu fazia muito, um professor meu me chamou para dar curso em São Paulo, comecei a ir para lá, aí eu fui até março de 2021, quando na pandemia a gente parou, foi para online, dei muita mentoria para médica até engravidar, agora estou renovando, agora estou voltando, né, esse ano de 2024, e esse ano eu falei que eu ia formatar todo o meu trabalho de 10 anos em cursos e métodos, e esse daqui, em primeira mão, é uma formatação de tudo que tange a estresse e a fadiga, tá? E a fadiga é um tema, gente, que eu tenho uma preferência, honestamente, assim, falando em termos de assuntos médicos, porque essa também é a minha história. Como é que eu vim para a nutrologia? Rapidamente, né, de forma resumida. Em 2011, eu estava na faculdade de medicina ainda, eu tive uma gastroenterite muito forte na Santa Casa. Depois disso, eu comecei com muita artralgia, diarreias contínuas, depois da crise, a crise já tinha passado. Evolui com fissuras e eu comecei uma saga de pesquisar doença de Crohn, pesquisar retocolite ulcerativa, até que fui diagnosticado com intolerância à lactose, era uma coisa que em 2011 ninguém ouvia falar, então não existia enzima, minha mãe teve que importar, e aí comecei a estudar naquela época essa questão alimentar, só que depois disso eu tive uma queda capilar muito intensa, e entrei num quadro de exaustão, minha energia durava até as 15 horas, mais ou menos, e isso foi assim, eu me formei em medicina nesse estado, e cheguei na nutrologia porque eu estava em busca de melhorar essa situação. E aí fui melhorando aos poucos, entrei na pós-graduação, em 2014 comecei a atender, mas quando a gente começa a estudar, a gente estuda primeiro o abecedário, para depois a gente aprender a ler, né? Então você não aprende todas as técnicas e já sai interpretando o exame e sabendo como se tratar e tratar outras pessoas, não é assim. Então eu fui melhorando, mas muito mais ou menos, para ser sincero com vocês. Em 2016 eu monto a minha clínica, já não estava mais trabalhando na clínica de outras pessoas, e em 2018, quando eu começo a dar aula, eu também faço um quadro de burnout, tenho um diagnóstico de burnout em 2018, que é uma das versões da exaustão, né? Nós temos vários CIDs para exaustão, vou falar sobre isso hoje. O burnout é quando isso é causado especialmente pelo trabalho, mas que, na verdade, é um quadro de SFC, que é Síndrome da Fadiga Crônica, como vários outros, e então eu mergulhei nesse assunto. Então, de 2018 a 2024, esse é um assunto que eu acho que eu estudo o tempo todo. Eu falo sobre isso com pacientes o tempo todo. Eu não sei mensurar se eu atendo mais pessoas hoje com exaustão e fadiga ou mais pessoas em busca de emagrecimento, porque, em geral, são as mesmas pessoas que têm sucesso no emagrecimento. Então, eu comecei a correlacionar que as pessoas vinham para mim porque elas já tinham tentado o Ozempic sozinha, elas já tinham tentado ir no nutricionista, e eles não conseguiram justamente porque eram metabolismos muito mais complexos e que, por isso, precisavam de uma análise, de uma performance, de um tratamento muito mais aprofundado do que outras pessoas que, em geral, não vão vir em mim. Vão tentar o médico lá do plano, vão tentar o nutricionista, que é mais barato, e não vinham. Então, eu comecei a tentar explicar isso para os pacientes. É claro que, às vezes, gente, na consulta, a gente tem uma hora para poder falar tudo, né? Então, você não consegue dar essa aula, vocês vão ver que o assunto é complexo, mas eu sempre tento aumentar o nível de consciência dos pacientes. Então, hoje, a gente veio para falar sobre o ponto de partida, como é que vocês chegaram aqui no desafio. E esse aqui é um resumo do que vocês relataram lá para mim naquele questionário de aplicação inicial. Então, a maior parte das pessoas estão reclamando de sobrepeso, algumas de obesidade, mas, assim, a queixa maior foi gordura localizada, principalmente barriga, tá? E nós vamos falar bastante sobre isso, perna também, celulite, algumas falam de lipedema. Muitos referem compulsão alimentar, intolerância, irritabilidade, angústia, tristeza, tendência à depressão. Então, todos esses sintomas psicológicos, mentais, emocionais vieram relatados e a grande maioria já toma algum tipo de remédio, tá? Seja ansiolítico, a grande maioria, eu acho que das pessoas do grupo, uns 60%, 65% já toma alguma coisa. Então, alto nível de estresse, muita alteração com padrão de sono e comportamento, sono agitado, acorda à noite, não dorme direito, alto nível de estresse,
insatisfação com a qualidade de vida e com a autoimagem, desequilíbrios hormonais, como baixa libido, ó, várias mulheres no climatério e na menopausa, vi também pela idade, pelos exames, tá? Já consegui localizar isso. Comprometimento cardiovascular, que desde quadros que vão para mais, como hipertensão, até hipotonia, fraqueza, sensação de desmaio. Muitas pessoas referindo dispersão mental intensa, baixa concentração, TDA, transtorno de déficit de atenção, que não corrige nem com remédio. Tinha umas 2, 3 pessoas que relatavam isso, memória ruim, demora a recordar a palavra, baixa persistência com qualquer objetivo ou decisão. Então, esse é o quadro, né, do grupo, um grupo geral. Assim, claro que tem pessoas com quadros muito mais amenos, as pessoas mais jovens também, que são, né, de mais fácil reversão, muita gente que está também exausta porque não dorme direito, que tem filho pequeno, mas esse aqui é um apanhado geral do grupo, tá? Agora, o interessante é que aquilo que eu falei, a média de energia foi muito baixa, baixa vitalidade mesmo, a média é 4, né? Eu fiz essa soma matemática lá, porque aquilo virou um Excel, então eu fiz a média e deu 4. Então, tem vários padrões. Os mais comuns são piora de energia pela manhã, fim da tarde, tipo 16 horas, muita gente que refere das 17 horas em diante, e várias que referem que a energia é baixa o dia todo, tá? Então, esse é outro padrão. Bem, eu falo que a notícia boa, né, apesar de nem por isso ser menos complexa de tratar, é que todos esses sintomas são correlacionados, tá? Vocês vão entender que quando a gente trata um problema metabólico, né, seja ele hormonal, nutricional, alimentar, há um benefício em quase todos os sintomas, tá? Então, essa é a beleza da medicina integrativa, esse pleomorfismo, essa atividade central que ela esbarra em vários sistemas do corpo. Agora, a notícia ruim é que não tem pílula mágica. E a gente sempre quer essa pílula mágica, né? O ser humano quer a pílula mágica para tudo. Mas, infelizmente, quando a gente está em níveis muito complexos de exaustão, de disfunções nutricionais, metabólicas, mentais, não vai existir essa pílula mágica, porque existe um caminho, um método e vários ajustes que precisam ser feitos. Isso também é importante para explicar, gente, porque as pessoas muitas vezes chegam no consultório pontualmente, querem sair com a prescrição e falar assim, eu uso isso para sempre, mas não é assim. Vocês vão entender agora que existem fases, gradações. Então, a depender da complexidade do quadro de cada pessoa, ela vai precisar de mais ou de menos ajustes ao longo do tratamento. Tá? Então, não tem essa pílula mágica que vai comprar na farmácia. Aí o remédio novo que lançou. Bem, o remédio novo que lançou, a gente vai emagrecer, mas ele não vai melhorar a exaustão, se a gente não trabalhar tudo isso. E vai emagrecer até um ponto. Vocês vão ver também que o emagrecimento total não vai acontecer, total, da pessoa ficar sarada, musculosa, sem ajustar todo o metabolismo. Porque o corpo ele é muito sábio, né? Se a gente trabalhasse toda a estética de dentro para fora, só ficaria bonito quem é muito saudável. Porque precisa, para poder sobrar colágeno para a pele, para sobrar aminoácido para o músculo e para sobrar aminoácido para o cabelo, tem que ter o corpo todo já se nutrido, tá? Então, tudo que é para estética, gente, é o suprassumo da saúde. Então, quando a gente está fazendo isso, vou lá e injeto alguma coisa, é diferente. Aí você está fazendo um tratamento direto para aquilo ali. Mas quando é de dentro para fora, que é o que a gente se propõe na maioria das vezes, não que a gente não faça uma outra coisa, né, para melhorar esteticamente, mas o nosso tratamento é muito mais de dentro para fora. Nesses casos, vai precisar de muitos ajustes, dependendo de onde é seu ponto de partida, tá? Bem, então, gente, eu reconhecendo agora de vez o adversário. Como que a gente classifica o estresse? Essa é uma das formas de classificação. Tem alguém com áudio aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar quem é. Se for você, por favor, fecha, gente. Eu não estou conseguindo localizar quem é. Deixa eu ver aqui. Então, ó, essa classificação, o autor que fez essa classificação chama Hans. É uma forma de classificar o estresse, tá? E o estresse pode ser classificado em estresse agudo, crônico e transtorno de estresse pós-traumático, que leva vários nomes, como síndrome da fadiga crônica, ou exaustão, ou breakdown, se for americano, enfim. O que é mais importante é vocês entenderem esse espectro. Nós, e na nossa medicina tradicional, e eu, Viviane, todas nós somos formados como os médicos tradicionais. Depois fazemos essa mudança. Nós, para classificar uma doença, a gente tem sim e não.
Mas a medicina integrativa não é assim. A gente trabalha em graus de disfuncionalidade. Então, em termos de memória, tem a pessoa com memória muito boa e a pessoa que está péssima, um Alzheimer, digamos assim. E entre aqui e aqui existe um espectro, existe uma régua. E a gente classifica o paciente se ele está mais para lá e mais para cá, em qual grau de disfuncionalidade ele está. No estresse, aqui no caso da classificação do Hans, a mesma coisa. Ele classifica por grau de evolução e de complexidade do estresse. Então, nessa primeira fase, a gente vai entender o estresse agudo, estresse crônico, e depois o estresse mais complexo de todos, que é o pós-traumático, e pelo que eu vi no exame, já tem vários de vocês, quer dizer, eu não posso diagnosticar pelo exame, mas tem várias de vocês que eu suspeito que já estejam na fase 3 também. Vocês estão conseguindo me entender? A gente vai falar de muita coisa técnica, então, por favor, escreve, tá ok, me dá um feedback, porque eu não sei se está ficando ok para vocês, se estão conseguindo entender, tá? E de vez em quando manda alguma coisa no chat aqui. Então, tá. Ó, aqui, gente, esse gráfico eu gosto muito, porque ele fala da qualidade da performance em relação ao estresse. Por que isso aqui é importante? Porque a gente precisa do estresse. Então, o estresse ele não é, por si mesmo, uma entidade ruim. A doutora Roberta, né, que estuda a neurobiologia do estresse, ela fala muito isso. Gente, o estresse ele não é ruim. O estresse é ruim quando ele cronifica, quando ele somatiza, né? Que vocês vão entender exatamente o que isso significa hoje. Então, o estresse positivo, agudo, ele é necessário para que a gente melhore a performance. Então, se eu estou extremamente entediado, se eu não tenho nenhum desafio pessoal, se eu não tenho um movimento de crescimento, se eu não quero melhorar meu corpo, se eu não quero conquistar mais dinheiro, se eu não tenho nada, eu não tenho uma tensão. E essa tensão é extremamente importante para liberar adrenalina. Eu vou explicar isso para vocês. Essa adrenalina vai mexer na nossa neurotransmissão, vai gerar motivação, energia, foco, disposição. Então, o estresse, até um determinado tempo, ele vai melhorar a sua performance. Qual é o grande problema? É que a gente não sabe a hora de parar, né? Então, se a gente criasse aqueles 4 pilares que a doutora Roberta falou, que é tempo de descompressão, previsibilidade, né? Então, a gente criar uma previsibilidade da nossa rotina, da nossa alimentação, do tanto que a gente vai receber no outro mês, mas a gente não se organiza. Então, começa a fazer o quê? Perder controle, perder esse tempo de descompressão, e aí nós vamos caminhando para a fase ruim do estresse, porque o nosso corpo ele tem um limite de tolerância. E aí as pessoas vão caminhando para a fadiga, que é a segunda fase da cronificação, até chegar numa fase de exaustão. E aí, nessa fase de exaustão, entram várias doenças psiquiátricas aqui no meio disso aqui. Então, pode ser burnout, pânico, depressão. Então, isso vai tendo um monte de vertentes e a psiquiatria foi dando vários nomes, até porque eles precisam também criar nomenclaturas e formas de tratar, mas, na verdade, tudo isso está no espectro de adoecimento comum e a fisiologia, provavelmente, da maior parte das pessoas que já têm esse diagnóstico aqui do grupo, foi a mesma, tá? Então, hoje a gente vai entender tudo isso. Então, em resumo, a fase inicial, ela é necessária para a sobrevivência, tá? Então, a fase do estresse agudo, ela é compensada, fisiológica, ela é até desejável, né? Se a gente não tiver estresse nenhum, a gente não está em evolução, a gente não está se movimentando. É um jeito do cérebro se manter alimentado, porque o estresse agudo faz liberar a glicose para o nosso cérebro. E essa glicose é necessária para o nosso cérebro focar, aprender, estudar, trabalhar. Então, se a gente tem uma preocupação, mínima que seja, pontual, isso vai fazer essa liberação de adrenalina, tá? Então, sempre o estresse agudo, ele vai começar com uma preocupação, com desconforto ou com desafio, tá? Basicamente, o que acontece, gente? Quando o nosso corpo ele percebe esse estresse, quando a gente chega na conclusão de que a gente está diante disso, tem uma glândula, né, no nosso cérebro chamada pituitária, que vai liberar um hormônio, que é o ACTH, que vai até 2 glândulas, que ficam uma em cima de cada rim, que são as suprarrenais, que vão liberar adrenalina. Então, nesse primeiro momento, o que a gente libera é a adrenalina, noradrenalina. E esse neurotransmissor, né, que é a noradrenalina, ele vai agir em todo o corpo, fazendo preparo para quê? Para a luta. Sabe aquela história da luta ou fuga? É exatamente esse momento. Aqui é muito mais a luta, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai dilatar os pulmões para respirar mais, as pupilas vão dilatar para a gente poder ver melhor o inimigo. Os nossos vasos vão fazer constricção, vão diminuir a oxigenação do tecido periférico.
coração vai começar a bombear mais sangue para aumentar o metabolismo. Então, essa fase, em geral, não vai engordar ninguém, porque o metabolismo tá até aumentado aqui, né? Porque eu tenho adrenalina alta e tal, então isso não é o problema. Só que o que que vai acontecer? Quando eu libero muita noradrenalina, na sequência, essas mesmas glândulas vão liberar aquele hormônio que eu falei todos os dias, que é o cortisol. E esse cortisol vai começar a alterar, gente, o metabolismo de açúcar. Então, aqui já começa a bagunçar. Então, se isso começar a ser o tempo todo, o que que vai acontecer? Nós temos um estoque de carboidrato no nosso corpo, que fica no fígado e nos músculos, mas mais no fígado, que é o glicogênio. Isso é carboidrato, é açúcar. E quando a gente tem cortisol demais, o cortisol fica o tempo todo quebrando esse glicogênio e transformando isso em açúcar, o tempo todo. O nome disso é glicogenólise, tá? Então, basicamente, essa glicogenólise, ela vai fazer o quê? Produzir energia para o seu cérebro produzir, para o seu cérebro focar. Então, um dia que eu tenho que produzir, montar uma aula como essa, eu precisei de fazer glicogenólise, especialmente porque eu estava em jejum. Então, se você não come, se você não bota carboidrato para dentro, o seu corpo vai ter que quebrar essa reserva de carboidrato para gerar açúcar para o seu cérebro. Até aí tudo bem. O grande problema é que esse ímpeto de melhorar a energia já faz a gente começar a buscar mais alimentos, o quê? Palatáveis, gordurosos, calóricos. Então, muitas das vezes a gente já começa a alterar um pouco o metabolismo, a inflamar nessa fase, não porque o estresse agudo seja inflamatório, mas porque a gente erra na alimentação. Que o ímpeto de botar mais carboidrato, energia rápida, ele vai vir, tá? O que que acontece nessa fase? A gente tem euforia, porque uma coisa que eu não falei, mas é super importante, é que essa noradrenalina, ela libera dopamina no nosso cérebro. Então, primeiro, se a gente não botar limite, a gente fica viciado nisso. Porque dopamina é o mesmo neurotransmissor que faz a gente viciar em açúcar, faz a gente viciar em jogos, em sexo, em compras. Então, você começa a ficar viciada em estresse. Tá? Por isso que a gente chama de workaholic, pessoas que ficaram viciadas em trabalho, porque você tem tanta dopamina sendo liberada nessa fase, especialmente se você vai tendo a recompensa, que eu vou falar melhor sobre isso, que a gente começa a ter muito prazer em ficar essa loucura mesmo, né? Nesse desafio constante. O problema é que a dopamina e a norepinefrina, esses dois neurotransmissores, eles não duram, eles vão cair logo na sequência. E aí a gente vai precisar de quê? De cortisol, que já não é tão bom, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas vou falar muito mais hoje. Então, gente, dessa glicogenólise e desse açúcar que a gente consumiu, o nosso cérebro só precisa de 20%. Qual que é o problema? Se eu quebrei 100%, o que que eu faço agora com os outros 80%? Esse açúcar gerou. Então, o que que vai acontecer? Esse açúcar circulante, ele não pode permanecer no sangue, senão a gente ficaria diabético, né? Então, o corpo, muito sabiamente, transforma isso em gordura, que a gente chama de ácido graxo livre, e esse ácido graxo livre é o que gera a inflamação. Então, nessa primeira fase, se a gente não botar limite, e principalmente se a gente se alimentar errado, a gente começa a inflamar, tá? E começa a ter muito ácido graxo circulante. Além disso, o cortisol também vai no nosso estômago e começa a mudar e a estimular demais a produção de ácido clorídrico, tá? Porque você prepara para a alimentação. Então, esse aqui é o panorama inicial do estresse agudo, tá? Para vocês entenderem. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram, se identificam com essa fase, né? Quando a gente está motivado, com um curso, enfim, com um desafio da vida. O que que determina um estresse agudo, por exemplo, se eu fosse olhar só pelo exame do paciente, tá? Bem, ele vai ter um cortisol normal ou elevado, tá? Então, o paciente chegou para mim com cortisol de 25. Dá para dizer que o estresse dele é crônico? Não. Eu preciso de analisar primeiro o contexto, o tempo, né, o grau de disfuncionalidade de outros sistemas que ele tem. Então, a gente não dá um diagnóstico desse só pelo exame de sangue, né? O exame de sangue, ele nos indica, ele nos induz a entender o quadro desse paciente, mas ele não pode fechar um diagnóstico. E a gente tem também uma outra dica, que é esse hormônio que é produzido no cérebro, que eu falo para vocês, voltando aqui na imagem para vocês visualizarem, que é o ACTH, pituitária produz, quando o cortisol aumenta, ele vai lá e diminui o ACTH. A gente chama isso de feedback negativo. Então, essa é a fisiologia do estresse normal. Eu estou estressada, depois eu vou lá e mando essa mensagem para a pituitária, ela para de produzir, eu vou dormir, eu tiro férias, eu relaxo. Tá? Então, se isso estiver acontecendo, está tudo bem. O corpo foi feito para produzir assim mesmo. Olha,
Então, eu produzi cortisol, ele inibiu lá a produção lá de cima e está tudo certo, baile segue. Então, ó, não vou ter problema de inflamação das minhas artérias, eu vou estar um pouquinho mais inflamado, mas é algo que o meu corpo consegue compensar, isso se for agudo. Outra coisa que faz a gente definir se o estresse é agudo ou se é crônico é o tempo, né? É o tempo pela recompensa. Então, o que acontece com a gente? O que aconteceu na pandemia? É um ótimo exemplo para vocês entenderem. A gente teve uma epidemia, além do coronavírus, uma epidemia de burnout, de pessoas que entraram com exaustão, não só por causa do vírus, que eu vou falar também depois de causas virais, mas porque tiraram os amortecedores. Então, a galera que gostava de ir para igreja não podia ir para igreja. Quem queria ir para academia não tinha academia. Quem queria encontrar com um colega no bar não ia. Então, tiraram essas zonas de descompressão, que eram as recompensas de algumas pessoas, e o nível de estresse aumentou muito, apesar de um espaço de tempo pequeno. Então, o que determina se o estresse é agudo ou crônico? É a recompensa, que pode ser financeira, que pode ser elogio, pode ser uma promoção, e a sensação de que você tem tempo de descompressão na sua vida. Então, eu fiz um grande esforço hoje, mas agora eu tiro férias, pronto, isso vai equilibrando. Só que se a gente começa a não fazer esse cálculo bem feito e entrar sempre nessa zona de desprogramação, sensação de perda de controle, isso vai caminhando para um estresse crônico e para coisas até pior que a gente vai falar. Então, na maior parte das vezes, como que a gente chega no estresse crônico, tá? Geralmente são pacientes que estavam no estresse agudo e na tentativa de ter maiores recompensas. Então, de ganhar mais dinheiro, então agora eu vou duplicar minha clínica, então agora eu vou trocar de casa, enfim, eu quero uma maior recompensa. Então, essa pessoa começa a se esforçar cada dia mais. Então, ela acorda mais cedo, aí ela começa a entrar no amplo espectro da autonegligência. Então, agora eu não quero ir no médico, agora eu não quero mudar a alimentação, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso ir no supermercado, e vai começa. Então, ela vai se esforçando cada dia mais, mas ela não fez um estudo lógico sobre tempo de esforço, consequência física e compensação de resultado. Então, primeiro, começa a ter uma sensação muitas vezes de frustração. Pô, estou me esforçando muito e não fui promovida. Estou me esforçando muito e não emagreci. E começa a entrar nessa sensação de frustração mesmo, né? E aí a pessoa faz mais. Então, é aquela pessoa que ela não para, né? Ela vai sempre fazendo mais, mais e mais. Então, além de tudo, o que vai acontecer no estresse crônico? A gente já não consegue ter a mesma quantidade de liberação de noradrenalina. E lógico, gente, não tem a mesma euforia de dopamina no cérebro. Então, a gente tem não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que conquistar mais. E você conquista, mas aquilo já não libera aquela dopamina. Então, a gente já não tem aquela onda química no nosso cérebro. E com isso, a pessoa vai entrando, sabe aquele ratinho da roda, que só fica com o pezinho ali e vai girando a roda? Literalmente, né? A roda dos ratos ali, então ela vai ficando naquilo ali. Isso que leva uma pessoa para o estresse crônico, tá? O que acontece no estresse crônico? Diferente do estresse agudo, agora eu tenho uma grande liberação do cortisol. Eu tenho cortisol circulante o tempo todo, apesar de que nem sempre no exame de sangue a gente vai achar esse cortisol elevadíssimo. Eu vou falar depois, se eu conseguir hoje, mas amanhã também eu falo mais por isso, mas em geral ele está mais aumentado. É porque, assim, existem outras coisas, gente, que diminuem cortisol. Por exemplo, falta de ferro faz o cortisol cair, falta de zinco faz o cortisol cair. Então, você pode pegar um exame de sangue de uma pessoa que está, sim, no estresse agudo, mas está com cortisol até baixo, menor que 13, por falta de micronutriente. Então, você precisa primeiro fazer essas correções para a gente realmente ter certeza, sabe? Mas o que acontece com essa pessoa? O cortisol está elevado, o corpo está produzindo, 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 mas o seu cérebro, ele entende que ele não pode parar de estimular a sua suprarrenal a produzir mais. Então, apesar de você estar extremamente cansada, o seu ACTH só está estimulando a suprarrenal a produzir mais e mais e mais e mais. Não tem feedback negativo. A forma prática de vocês pensarem, sabe aquele cara que tira férias, ele não desliga? Ele está pensando o tempo todo, eu vou chegar, eu vou fazer, não, eu vou fazer. Não. Ele nem está ali, ele nem está mais naquele presente, ele está completamente no automático. Esse é o cara do estresse crônico. Ele perdeu a capacidade química de desligar. Alguém se reconhece aqui nessa situação? Me deixa falando sozinho aqui, não, gente. Conversa comigo. Alguém já se viu, né, em algum momento da vida nessa situação? Porque isso é importante também para eu entender se vocês estão conseguindo compreender, tá? Então, o estresse crônico, ele é o verdadeiro vilão, né, do nosso mundo atual. Só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um livro que era pré-pandemia, estimavam que 6 a 8%
da população americana sofria com esse tipo de estresse. Agora, gente, acredita-se que mais... Peraí, tem alguém com áudio aberto, gente. Que tá dando... Eu não consigo ver quem é. Acreditam que 6% da população norte-americana, gente, tinha essa situação. Agora, acredita-se que depois da pandemia, isso chega a 30% a 50%, a depender do país e das cidades. Então, assim, nas grandes cidades, acredito que chega a 50%, em lugares menores a 30%. Então, isso aumentou muito, tá? A gente foi caminhando mesmo para um espectro de disfuncionalidade. Só que antes da gente explicar para vocês como que o estresse cronifica e como que o cortisol se manifesta, a gente precisa entender como que o cortisol é produzido. Então, o nosso corpo, ele é regido pelo ciclo circadiano. O que que no desafio eu falei para vocês? Acordem mais cedo, modulem o sono, regulem o sono, né? Vão acordar com o sol. A gente foi feito para regular com o nascer do dia e para a gente dormir com o pôr do sol. Né? Tanto que, o que eu sempre falo nos meus desafios, no Clube da Última Dieta, eu falo muito com as minhas alunas lá dentro do clube, que a gente precisa fazer as últimas refeições mais cedo, porque os hormônios que regulam a resistência insulínica são toda a noite. Então, pessoas que comem à noite, elas vão engordar muito mais. Não tem jeito, gente. A fisiologia humana é assim. De noite, o seu corpo está todo já desacelerando para parar. Então, o que que acontece? A gente tem metade do dia regido pelo cortisol, que é a parte da manhã, como está mostrando aqui, a gente tem liberação do cortisol, isso vai dar alerta, disposição, e a gente tem a noite regida pela melatonina. Então, são hormônios antagônicos, tá? Como que é feita a produção do cortisol? Ela é uma produção pulsátil, que deveria ser alta no período da manhã, e depois você vai tendo picos menores ao longo do dia. Então, um pico grande de manhã cedinho, que eu vou mostrar, depois 11 horas, depois 15 horas, e até que isso vai parando, e aí por volta das 21 horas o cortisol está baixinho. Durante a noite é o contrário, o cortisol vai cair e a melatonina vai subir. Então, observa que é justamente o contrário, né? Enquanto o cortisol está baixo, a melatonina está alta e eles têm efeito antagônico. Então, uma das coisas que a gente faz com o paciente com hipercortisolismo é dar blends de substâncias que ajudam na modulação do cortisol à noite, para que regule o cortisol da manhã do dia seguinte. Ah, mas meu cortisol está alto de manhã, vou tomar um negócio para a noite? Sim, porque eu consigo produzir, eu consigo controlar essa produção no período da noite para que no outro dia esteja melhor. Então, um minutinho, gente. Então, vamos lá. A melhor produção do cortisol é às 3 da manhã até às 3 da tarde, depois disso ele já vai caindo. Se a gente vai tendo picos de cortisol durante a noite, o que não é desejável, isso vai desregular o nosso cortisol durante o dia. Então, o que acontece, por exemplo, mães que acordam 2, 3, 4 vezes com criança pequena? Elas vão ter um pico de cortisol, porque eu sou obrigada a acordar. Então, você começa a desregular esse ciclo circadiano, tá? Então, ó, o nosso pico de cortisol inicial, ele é, em geral, que é a hora que a gente acorda, ele vai vir aí aproximadamente 45 minutos após a gente acordar. Por isso que eu falei, olha, se a gente já está com hipercortisolismo, a gente já com cortisol circulante alto por estresse crônico, se você vai acordar e tomar mais café para fazer mais pico de cortisol antes do seu pico natural, então a gente vai piorando ainda mais o problema com o nosso estilo de vida, tá? Então, essa é uma questão. Vamos lá, aqui esse gráfico é muito importante, tá? O que que ele mostra, gente? Se eu tenho um pico de cortisol, como ele está o tempo todo fazendo glicogenólise, estimulando ali a quebra de glicogênio para gerar açúcar, o que que vai acontecendo com a nossa glicemia, com a nossa insulina? Vai subindo. Isso aqui é um pico normal, tá? É uma pessoa normal. Então, eu tenho um pico de cortisol da manhã, vai subir a glicemia. Agora, imagina uma pessoa que esse cortisol está alto o dia inteiro. O que que acontece com a glicose e com a insulina dela? Bugou, né? Então, chega esse paciente no consultório, aí ele vai fazer a dieta, aí ele vai tentar emagrecer. Ele vai emagrecer? O que que vocês acham? Responde para mim. Com essa insulina alta, sendo que a gente sabe que é esse hormônio que vai levar ao acúmulo de gordura. Então, se a gente não tratar toda essa dinâmica, não tem remédio que faça milagre, porque a pessoa está o tempo todo produzindo hiperinsulinemia. Né? Nas fases avançadas, isso consegue ser ainda pior. Então, quando não há inibição do ACTH, o corpo fica o tempo todo produzindo cortisol, né? A gente chama isso de retroalimentação positiva. E esse excesso de cortisol vai gerar resistência insulínica. Então, é a causa número 1
tá, de resistência insulínica hoje no mundo. Na verdade, gente, resistência insulínica é um negócio tão complexo, porque o exame de sangue fala que para você ter resistência insulínica, você tem que ter lá um marcador chamado HOME-R maior que 2. Mas a gente dispõe de uma tecnologia no consultório chamada X-Complex, que a gente põe mão no pé e essa tecnologia consegue dar com maior precisão do que o exame de sangue resistência insulínica, que na prática é muito mais. Muito antes do exame de sangue alterar, essas pessoas já ficam tendo resistência insulínica, e a gente tem hoje a oportunidade de tratar isso com muito mais antecedência, né? A palavra é essa mesmo, não esperar ter uma alteração laboratorial, porque quando chega a ter uma alteração, você já machucou seu pâncreas, seu corpo já se inflamou demais, tá? Então, o que acontece com essas pessoas em estresse crônico? Elas vão ganhar barriga. E aí, por que muitas de vocês estão reclamando de gordura abdominal? Porque estão em estresse crônico. Porque passaram pelo estresse crônico durante muito tempo, durante muitos anos, tá? Isso aqui é a mãe de quase todas as doenças, inclusive doenças crônicas. Vocês vão entender isso hoje ainda. Tá? Então, esse aumento desse monte de açúcar que a gente aumentou para gerar energia para o cérebro, foi virando muita gordura, essa gordura circulante vai acumulando no fígado, vai levando a esteatose hepática, está inflamando o seu fígado cronicamente. Essa alteração da produção do ácido do estômago, ela vai gerando tanta acidez, tanta acidez, tanta acidez, que com o tempo isso mata a sua flora intestinal. E essas bactérias do intestino, a gente tem várias bactérias ali que são produtoras de serotonina, são a nossa principal fonte de serotonina, é o intestino. Serotonina é o neurotransmissor da felicidade, não é do vício, como a dopamina, não é da euforia, mas é o que dá para a gente serenidade, felicidade. Então, essas pessoas agora, da fase do estresse crônico, eu digo que é a fase da bipolaridade. Você tem momentos em que a dopamina está alta e a serotonina já começa a baixar. Então, aquele cara que, cara, eu vou abrir uma filial, aí amanhã ele quer fechar a empresa, sabe? Ele fica o tempo todo assim, vou dar esse passo, não, vou voltar atrás, vou aumentar meu cargo, mas eu vou pedir demissão. É a fase da bipolaridade. Isso aqui, gente, eu vejo todo santo dia no consultório. Todo santo dia. Isso aqui é o retrato do cidadão produtivo brasileiro hoje na economia que a gente está, sabe? Quando a gente começa a alterar a serotonina no nosso cérebro, a gente não vai dormir direito, porque a melatonina é um derivado metabólico da serotonina. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de entrar no sono, ou entra no sono e acorda, ou o sono é não reparador. São vários padrões possíveis, tá? Outra coisa que vai acontecer com essas pessoas, esse monte de cortisol, ele vai gerar flacidez. Então, a pessoa não consegue ter tônus. Malha, mas não ganha tônus muscular. Né? Pelo contrário, cataboliza, muitas vezes perde massa muscular, treina e cataboliza, não consegue ganhar definição, não consegue nunca ter um gominho na vida, porque está com cortisol o tempo todo dando pico, tá? Vai ter muitas vezes também aumento de estria, porque o cortisol demais gera estria, tá? O que vai acontecer nessa fase agora? Para a gente manter essa hiperprodução de cortisol, o nosso corpo vai consumir todos os nossos hormônios sexuais, especialmente nesse caso aqui, a progesterona. Então, a gente pode ter ciclos menstruais que não acontecem, outros mais largos, outros mais curtos, fica um ciclo completamente irregular, muitas vezes com TPM, tá? Porque está comendo a progesterona. Isso só não acontece mais na prática, porque muitas das vezes a mulher está com migrena, tá com cailina, então ela não percebe, tá usando anticoncepcional, porque se ninguém usasse nada, vocês iam tomar muito mais Sobre o frequente. assunto de medicina. A falação de esporte. Pera aí, amor, não sei nem se meu negócio tá aberto. Tem alguém com áudio aberto aí, sim. Aí, amor, eu que tô com o áudio aberto. Olha. Monique, pronto, fechei. Então, voltando aqui, gente. O que vai acontecer com o estresse crônico? Ele gera obesidade, é uma das principais causas de obesidade. Então, a gente tem alteração de flora, a gente tem alteração do estresse, alteração da inflamação, alteração da imunidade, alteração dos hormônios sexuais, alteração do açúcar circulante. Então, o cara está com estresse crônico, faz jejum de 12 horas. A insulina dele está alta do mesmo jeito, gente. Não vai emagrecer nem por jejum. Entendeu? Então, eu não estou mais estressado, mas você ficou 10 anos, né? Então, assim, o organismo, ele treinou hiperproduzir cortisol. Então, a gente precisa entender a complexidade de que o paciente chega para a gente propor realmente um tratamento, tá? O que mais vai acontecer nessas pessoas, né?
Como o cortisol ele gera lesão no nosso hipocampo, que é a nossa área da memória no cérebro, e ele mata a acetilcolinesterase, que é uma enzima que é muito importante para produzir um neurotransmissor, que é a acetilcolina, a gente começa a ter problema de aprendizado. Então, muitas pessoas vão evoluir com uma clínica parecida com o TDAH, mas, na verdade, o que elas têm é estresse crônico. Então, tem dificuldade de concentração, de memória, não consegue, vai ficando burrinho mesmo, sabe? Memória vai ficando ruim. Cortisol aumenta a retenção de água e sal. Isso pode levar a um quadro de hipertensão, tá? Além disso, como a gente está o tempo todo tendo ácido graxo circulante, a parede interna das nossas artérias vai ficando inflamada. E se a gente não trata, isso vai gerar placa no futuro, tá? Então, qual que é a mãe da doença cardiovascular, da doença vascular cerebral, do Alzheimer? É isso aqui. É isso aqui, né? Então, eu não sei colocar, Alessandra. Eu sou meio ignorante para essas coisas. Não sei como coloco para ninguém poder liberar o alvo. Desculpa, gente. Ainda não domino todos os detalhes da tecnologia. O que vai acontecer também? Vocês já podem começar a observar nos exames de vocês. Pessoas que passaram ou passam por fase de estresse agudo vão consumir muito zinco e ferro também, tá? E aí, quando eu consumo especialmente o zinco, que é fundamental para o metabolismo da tireoide, essas pessoas agora começam a evoluir com hipotireoidismo. Então, muitas de vocês que hoje têm diagnóstico de hipotireoidismo, e tem muitas, as duas que eu escolhi para a aula de amanhã têm hipotireoidismo, desenvolveram por estresse. Porque cronicamente sem zinco, você não consegue converter T4 para T3, então começa a fazer hipotireoidismo. Eu até recebi um exame de uma paciente que estava exatamente assim, um TSH alto, um T3 e T4 normal. Isso é hipotireoidismo subclínico, é o nome técnico disso. E se a gente não trata isso por mais de 6 meses, isso dá o que a gente chama de pseudodemência. A pessoa começa a realmente ter dificuldade de concentração, de memória, de aprendizado real, sabe? Isso é meio que uma discussão entre a endócrino e a nutrologia, mas a gente percebe na prática, o paciente percebe, além da exaustão dele no período da manhã, até umas 10 horas da manhã a pessoa não pega no tranco, ela começa a perceber que ela não consegue. Ela estuda um negócio hoje, amanhã ela já não lembra. A pessoa, ela realmente, a gente chama isso, o quadro técnico é pseudodemência. E pode acontecer nessas pessoas também falta de selênio, tá? Por quê? É tanto estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo, gente? Pensa numa traça. Sabe traça que vai comer nas nossas roupas? É tanta traça que o corpo está produzindo de oxidação, de inflamação, que o corpo tem que combater. E para combater, ele libera os nossos antioxidantes endógenos, que são dependentes de selênio. A principal delas é a glutationa. Então, você vai ver a pessoa que toma suplemento e o suplemento nunca normaliza. Você vai olhar no exame de sangue, está lá, selênio baixo, zinco baixo. Eu estou tomando, doutora, o que eu faço? Por que isso? O tempo todo. Aí, se eu der zinco e selênio, eu vou resolver o problema? Não, você só está alimentando o problema. Entendeu? Você está evitando que a pessoa fique com falta de zinco, mas na verdade não, você está dando mais zinco, mais cortisol ainda ela vai produzir. Então, a pessoa também tem que ter uma mudança de perspectiva de vida, e não é simplesmente suplementar. Né? Assim, as pessoas acham que nutrologia é é 1 mais 1 é 2. Você tá com O falta de ano zinco, por 2 vão ser e não 6 meses antes e 6 meses depois, certo? São quantos semestres? Vamos lá. Então, é isso. Vou continuar aqui. Deu para entender? Dúvidas até aqui, gente? Conseguiram entender em relação? Já começou a queimar aí? Eu sempre falo que quem não pergunta não aprende. Então tem que ter dúvida. Se tiver dúvida é porque está no caminho. Então vamos lá. Beleza. O que vai acontecer no estresse crônico também? Ó, a gente vai ter retenção de sódio e água, vai aumentar o volume de sangue, isso eu não falei. Quando a gente aumenta sódio e água, a gente vai reter mais volume de sangue, então por isso gera hipertensão, vai diminuir a sensibilidade à insulina, é comum cair o GH, o T3 vai cair, levando a hipotireoidismo subclínico, e a gente vai ter um declínio da função imunológica e inflamatória. Então, isso aqui, gravem esse ponto. Nesse momento, o sistema imunológico começa a ir para o brejo, tá? Então, a gente começa a ter várias alterações nesse momento. E a gente começa a ter muita mobilização de gordura e proteína. Então, aqui é um panorama, gente, do estresse crônico. A gente poderia ficar assim, 1 ano só falando de estresse crônico, né? O que ele vai dar? Dor de cabeça, aumentar a depressão, azia, insônia, respiração acelerada, fragilidade do sistema imune, risco de ataque cardíaco,
pressão alta, problemas de fertilidade, especialmente em homem, que é muito estresse oxidativo, vai levar a endometriose, daqui a pouco nós vamos chegar lá, dor de estômago, problemas de ereção, ciclos menstruais totalmente irregulares, baixa libido e tensão muscular, muita tensão, muita dor muscular também. Então, esse aqui é o retrato do estresse crônico. Pode levar também a doenças autoimunes, porque já começou a alterar o sistema imunológico. Várias doenças relacionadas ao envelhecimento, doenças demenciais, elas se manifestam após fases muito longas de estresse crônico, né? Doenças neurodegenerativas e até mesmo o câncer, tá? Bem, eu não sei se essa notícia é boa ou se ela é ruim, mas a produção de cortisol, ela não é infinita. Então, a gente poderia pensar assim, nossa, então eu vou ficar produzindo cortisol a vida inteira, a vida inteira? Não, a nossa suprarrenal é uma glândula como, por exemplo, o pâncreas. Se eu ficar estimulando insulina, 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 o que vai acontecer depois de alguns anos? Eu viro diabético, né? O corpo não consegue produzir esse tanto de insulina a vida inteira. Aí você fica diabetes tipo 2, não é assim? A suprarrenal é a mesma coisa. Ela produziu tanto cortisol, que ela vai chegar uma hora que ela fala assim, gente, eu não tenho mais cortisol para produzir. E aí ela entra na fase de exaustão. Eu sempre falo que o paciente que está nessa situação, se ele não tiver uma mudança radical de vida, e assim, é radical mesmo, ele se tornar proativo em relação à saúde dele, em relação à alimentação, à rotina, a questões emocionais, psicológicas, tudo, né? Inclusive de se tirar de muita situação de risco, de emprego, de muita coisa, ele vai caminhar para a próxima fase, que é uma tragédia. Então, assim, nada pode ser tão ruim, gente, para a nossa saúde quanto a próxima fase. Né? Nós acreditamos que a fase da exaustão, ela é, na verdade, uma pré-condição para todas as doenças multissistêmicas. Então, imagina bem o que eu estou falando para vocês. Olha o quão importante é isso. O que são doenças multissistêmicas? Câncer, lúpus, doenças degenerativas, elas praticamente são desencadeadas pela fase do estresse crônico e pela fase, com mais frequência, pela fase que vem depois. Então, ou vai vir uma mudança de estilo de vida nessa fase, o cara, sai dessa curva, e aí vai né, lidar com os efeitos que já tem, a resistência insulínica, vai repor os nutrientes, vai mudar o estilo de vida, enfim, vai fazer tudo que tem que fazer, tudo que a gente já falou e muito mais, ou ele vai caminhar para o abismo, literalmente o abismo que vocês vão conhecer agora, tá? Então, lembrando mais uma vez, ó, esse cara aqui, ele já está aqui, ele está agora descendo, tá? Então, ó, qualidade de performance dele, o que vai acontecer? Vai cair totalmente. Muitas vezes, a pessoa, quando está na fase do estresse crônico, apesar dos problemas de memória, como ela tem muito cortisol, às vezes ela não se sente tão cansada, porque ela está hiperproduzindo, né, ainda, mas ela está no pré-anúncio, tá? Do que vem. E aí ela vai tendo a performance mental, produtiva, sexual dela sendo cada vez mais comprometida, independente do esforço que ela faça, tá? Por que hoje a gente não percebe tanto? Porque aí você começa a entrar nessa fase, você vai lá no médico, ele te dá um Venvance. Aí você fala, não, estou bem, então voltei a produzir. Aí você não está dormindo direito, você vai lá e toma um benzodiazepínico, toma um alprazolam, e aí você vai mascarando os sintomas. Então, assim, apesar de... Lu, verdade. Só que você vai ver o seu quadro daqui a pouquinho, tá? Então, a gente vai caminhando para esse espectro e de uma forma a adoecer cada vez mais. A Lu, que está falando aqui, a Lu é minha paciente, ela já tinha esse quadro de fadiga, de exaustão, e ela abriu um quadro multissistêmico, tá? Porque a gente precisa se atentar antes, tá? É por isso que eu falo que esse assunto, para mim, ele é de máxima importância. Eu falo que isso aqui é um assunto de saúde pública, tá? Porque a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não vai achar isso dessa forma em lugar nenhum, tão resumidinho, mas isso é muito importante. É importante a gente ensinar a nossa família sobre isso. Quando a gente chega nessa última fase, que a gente pode dar vários nomes, vocês vão encontrar com síndrome de estresse pós-traumático, mielopatia miálgica, encefalomiopatia miálgica, transtorno de estresse pós-traumático, exaustão, fadiga crônica ou breakdown. Vocês vão encontrar todos esses nomes, tá? Nem a medicina entrou em acordo ainda de qual que é o nome dessa fase. O que vai acontecer aqui? A gente entra na astenia, aí sim, na exaustão. Nara, só isso aqui que dá exaustão? Não, gente, você pode estar anêmica. Eu vi várias de vocês ali anêmicas, com ferro baixo.
Então, a gente primeiro elimina as causas plausíveis. Amanhã eu vou falar muito sobre isso, né? Então, o primeiro passo, quando o paciente chega, a gente tem que eliminar as causas mais simples, né? Então, assim, nem tudo que vai chegar é exaustão crônica, mas eu tenho certeza que pelo menos uns 30% aqui de vocês têm isso. Eu passei por isso aqui, né? Depois eu vou contar melhor o meu caso para vocês. Então, assim, a astenia, a pessoa não consegue mais ser tão dinâmica. Então, assim, ela consegue ter 2 compromissos por dia. Se ela tiver 5, ela já vai entrar em parafuso. Ela tem concentração muito comprometida, e não é só concentração. Ela tem acalculia, ela às vezes fica dislexa, ela não consegue ter raciocínio, a memória recente fica extremamente comprometida, irritabilidade, instabilidade de humor. E há uma perda, gente, de praticamente todos os neurotransmissores. Vocês conseguem imaginar o que é isso? A gente não tem serotonina, dopamina, norepinefrina, não tem nada. O cérebro dessa pessoa tá assim, não conecta. Sabe, eu aprendi isso com um professor que ele falava que fica um neurônio aqui e um aqui, e a informação não passa mais. Então a gente começa a não ser mais funcional, né? Que é um mecanismo muito parecido também com o burnout. O que vai acontecer também nessa fase? Há um comprometimento muito importante dos hormônios sexuais. O que aconteceu na fase crônica? Eu precisava de mais cortisol, certo? Todos esses hormônios, eles vêm de um pai único, que é o colesterol, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Para eu aumentar o cortisol, na fase 2, eu já comia progesterona, tá? Então, muitas vezes vocês vão estar com progesterona baixa, porque está comendo aqui. Aí começa a TPM, irritabilidade, endometriose, doenças que são de falta de progesterona. Nessa fase, além de não conseguir produzir cortisol, aí o corpo pensa assim, a prioridade é o cortisol, é isso aqui que eu preciso para sobreviver. Agora eu bloqueio aqui, ó. Então, eu não vou ter também muitos dos hormônios sexuais. Aí vai cursar com DEA baixo, progesterona baixo, testo baixo, estradiol. Estradiol nem sempre está baixo. Aí nós vamos falar sobre isso. Às vezes está baixo, às vezes não está. Depende de cada caso. Então, essa pessoa vai ter um comprometimento dos hormônios sexuais. Uma coisa que acontece muito é aqui, se for seguir para o outro lado, a testosterona, ela se converte em outro hormônio. Daqui a pouco tem uma imagem que eu mostro isso na frente. Quer ver? Aqui, a testosterona, ela tem um caminho onde ela vira dehidrotestosterona, que é uma testo 5 vezes mais potente. O que acontece? Essa enzima aqui, que faz essa conversão, ela também é dependente de zinco. Como eu já gastei o zinco todo lá atrás, minha imunidade já está toda comprometida, eu não consigo mais converter para essa dehidrotestosterona, o que vai acontecer aqui nessa fase? Essa testosterona não pode ficar parada, então ela vai começar a converter para estradiol. Aí você vai ver aquela monte de mulher com doenças estrogênio dependentes que nunca melhora, lipedema, endometriose, melasma, porque eu estou o tempo todo convertendo testosterona e estradiol, testosterona e estradiol. Não tem libido não, porque não tem testosterona, mas o estradiol está o tempo todo. Então, dependendo da sensibilidade da mulher e da produção de testosterona, ela até aromatiza, a gente chama isso de aromatização, tá? E não é só mulher não, em homem também. Aí vocês vão ver homem com ginecomastia, vocês vão ver homem com pneuzinho, homem com muita vontade de comer doce, começa a ter características um pouco mais de comportamento. Acho que a Ana Lu, acho que é você. Deixa eu fechar aqui, fechar o áudio. Fechei. Com comportamentos um pouco mais femininos, né? Tanto de corpo quanto de comportamento, por conta de estresse crônico, tá? E aqui nesse caso já da exaustão, tá? Então, nessa fase da exaustão, é muito comum a mulher falar assim, doutora, eu não sei se eu tenho falta de libido ou se eu tenho falta de energia. Mas, na verdade, ela também tem falta de libido, porque ela tem já um comprometimento dos hormônios sexuais, né? Então, quando há um aumento do cortisol na fase crônica, já teve esse consumo da progesterona, e aqui nessa fase a progesterona comumente vem muito baixa, como eu falei, se isso já não foi medicado, né? Se não está usando um anticoncepcional, se não está usando um DIU, Mirena, aí você vai ver no exame, mas nem sempre. Por isso que é importante a gente entender quem é o paciente. Quase sempre o DEA já vai estar baixo a partir da fase 2, e nessa fase é comum que esteja muito baixa, na fase 2 nem sempre, mas aqui é muito comum que esteja baixa o DEA. A conversão da testosterona para a fase mais forte que ela tem, que é a DHT, não acontece, então a libido vai ficar comprometida, tanto em homens quanto em mulheres, às vezes problema de ereção, várias dificuldades mesmo.
E a gente vai ter muita aromatização. Então, a gente vai ter muita celulite, muita retenção, muita coisa que a gente não queria ter, né? Tudo aquilo que as mulheres querem combater, só que se ficasse só na estética, estava bom. O problema é que essa conversão o tempo todo em estradiol com progesterona baixa, essa aqui é a pré-condição para todos os hormônios, todos os cânceres que são hormônio feminino dependentes. Então, câncer de ovário, câncer de mama. Por isso que eu falo que isso aqui, gente, quando a gente começa a estudar isso mais a fundo, eu sempre falo que a fadiga crônica, ela, na verdade, ela é muito mais que uma doença, né? Apesar de que a medicina fica aí batendo cabeça, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela é o meio de campo, ela é o aquário onde você cresce todas as doenças multissistêmicas. Então, assim, isso daqui sim, é o meio ambiente propício para todos os problemas, tá? Demências, etc. Então, ó, para vocês entenderem aqui visualmente, olha o que é o síndrome de estresse pós-traumático. A nossa adrenal está suprimida, o nosso cortisol está baixo, o ACTH está baixo, o DEA está baixo, o testo baixo, e assim vai, tudo baixo. Esse aqui é a pessoa que tem, muitas vezes, burnout, muitas vezes que tem um esgotamento, depressão. Às vezes o cara chega no psiquiatra e ele chega com essa condição, né? Então, eu questiono para vocês, o que vocês acham? Respondem para mim. Você acha que só um remédio psiquiátrico vai tratar essa pessoa? Vocês acham que só o Ozempic vai fazer ela emagrecer? Estão entendendo agora que situação difícil que fica muitas vezes um médico que trabalha com medicina integrativa? Então, muitas vezes eu não consigo explicar isso para o paciente no primeiro momento. Porque a pessoa, o que acontece também com o paciente, especialmente do estresse crônico? Ele não marca a consulta em agosto para emagrecer para o verão, ele marca dia 21 de outubro. E ele tem certeza que ele vai chegar magro no Natal. Só que não vai, gente. E não há nada que eu, nem que qualquer outro médico faça, em termos de comprar na cápsula pronta, que vai resolver. Não tem jeito. Tem um caminho. E esse caminho, ele precisa ser entendido. Por isso que eu, enquanto médica, falo que esse ano me propus a tentar explicar, a tentar ensinar, porque eu entendo que é pouco, aquele trabalho pontual. Hoje, né, pela minha realidade ali, eu gasto 1 hora e 10, 1 hora e 20 com o paciente, mas eu não consigo, às vezes, falar tudo, até porque a pessoa chega muito eufórica, quer falar tudo que ela está sentindo, mas esse é o caminho. Por isso que esse paciente, ele tem que ter primeiro, ele precisa entender. Segundo, ele precisa ser acompanhado, porque quando a gente começa a melhorar, muitas vezes o que acontece é o paciente evoluir. Ele vai, muitas vezes, da fase de exaustão para a fase do estresse crônico, para depois melhorar. Então, os exames deles vão voltando. Amanhã eu trouxe uma paciente que eu escolhi, que ela está passando do estresse crônico para a exaustão. Assim, dá para ver a curva da evolução dela. Então, a gente consegue avaliar. E, às vezes, o caminho de volta também é verdade. Às vezes, a pessoa passa de novo para uma fase de hiperprodução para melhorar. Então, precisa de ser acompanhado, precisa de ter mais que um encontro pontual ali. E não é só médico, tá? Porque isso aqui não é só mudança isso não é um médico vai fazer uma mágica, é mudança de consciência, é mudança de se expor. Eu falei para vocês lá no grupo que eu estava disposta a fazer uma mega obra esse ano. Quando eu vi a minha situação, que eu vi a asma e tudo mais, eu falei, gente, esse ano não. Senão eu vou entrar nesse breakdown aí, morra abaixo, eu já tive nele, tenho consciência de que eu me encaixo em vários desses sintomas, e hoje, claro, eu fico sentindo isso o tempo todo? Não, porque eu sou muito bem medicada, mas eu também compro as brigas que eu dou conta. Eu não fico ali na internet criando muita polêmica, entendeu? Eu vou até onde a minha consciência me permite, porque eu sei que se eu passar do ponto, eu vou pagar um preço muito alto. E esse preço é muito alto, tá, gente? Então, eu sempre falo, o paciente que vai no psiquiatra, ele vai falar assim, não, eu estou melhorando. Não, ele está mais calmo. Ele não está melhorando, ele continua tão mal quanto. Ele só está mais calmo agora, mais compensado, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, essa é uma fase incapacitante em algumas pessoas, a grande maioria não é incapacitante. Nayara, então é só o estresse que vai gerar a exaustão crônica? Gente, isso aqui dá pano para manga. Bem, por que não? O que a gente viu no COVID? Muitas pessoas tiveram a infecção viral e evoluíram com quadros de exaustão. Por quê? Ao que parece, é que a pessoa já tinha uma descompensação, a pessoa estava, por exemplo, no estresse crônico, já tinha uma descompensação, e aí ela tem um gatilho. Então, existem pessoas que entram nisso da noite para o dia. Eu acho que aconteceu comigo, que foi aquela salmonelose lá que eu peguei na faculdade. Que foi a partir dali que minha saúde foi morra abaixo. Então, tem na literatura
várias pessoas, inclusive famosas, e assim, vários casos. Só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 60 epidemias documentadas, de 1934 para frente, de exaustão crônica em hospitais, em cidades, após surtos virais, bacterianos. Então, é como se você tivesse assim, no limite do estresse, aí vem um gatilho. Então, não é que o vírus vai gerar isso em todo mundo. Então, por que tem gente que pega o Covid e não dá nada? Tem gente que pega e entrou na exaustão? Porque já tinha uma saúde mais debilitada. Então, parece que pode sim ter tanto toxinas ambientais, tá? Então, tem vários estudos que estudam toxinas cosméticas, ambientais, por isso que eu bato muito nessa tecla. Surtos tanto de vírus, quais vírus na área? Epstein-Barr, próprio Covid, herpes, tem muitos quadros de herpes que estão relacionados. Bactérias, doença de Lyme, tá? Doenças infecciosas gastrointestinais, tem vários relatos também. Mas a gente não sabe se é só isso, tá? Mas existem relatos na literatura. Pessoas famosas que têm esse diagnóstico, vocês têm noção? Lady Gaga, aquele menino também, que eu nunca lembro o nome dele, Justin Bieber, ele tem síndrome da fadiga crônica, por Epstein-Barr, se não me engano. Então, diagnosticado. Então, é uma coisa muito comum em pessoas, inclusive jovens, né? A boa notícia é que quem adquire isso por vírus costuma ter melhor prognóstico, tá? Assim, então, costuma ter uma evolução melhor, costuma sair disso mais fácil, tá? Então, o que determina a fadiga de estresse pós-traumático ou exaustão e a fadiga crônica, diferente, por exemplo, de uma doença mais crônica, como a gente está falando ali no caso da Lu? É que nesse caso aqui, os sintomas muitas vezes flutuam. Então, a pessoa vai lá no fundo do poço, depois ela tem dias melhores. E o tratamento também é step by step, sabe? Porque muitas vezes a pessoa perde tudo, mas depois ela vai recuperando a habilidade de se exercitar. Aí depois a gente fala sobre isso. Essas pessoas têm muita sensação de desmaio, têm dificuldade às vezes de ficar em pé, não são todas que têm. Mas ela tem sintomas flutuantes, ela tem fases de melhoras com fases de piores. Enquanto numa doença neurodegenerativa, a pessoa só vai morrer abaixo. Entendeu? Então, isso é muito importante também da gente acompanhar a flutuação desses sintomas, até para a gente entender. Eu estava falando para vocês que, às vezes, a gente não tem sucesso em tirar o fator estressor, e se a gente ficar muito tempo nessa fase, sem fazer os manejos adequados, tanto da imunidade, quanto da função mitocondrial, de tudo aquilo que eu vou explicar hoje para vocês, a pessoa pode sim abrir um quadro neurodegenerativo. E parece ser a pré-condição para isso, tá? Então, o que são os sintomas, né, mais comuns? Primeiro é fadiga acompanhada de sono não reparador, náuseas. A pessoa não tem tudo isso não, tá, gente? A pessoa tem um ou outro sintoma, mas é basicamente isso aqui. Síndrome do intestino irritável, tem muita dor de garganta, sinusite de repetição, febre, calafrios, suores, sensações de calor frequente, dor muscular na articulação. É muito comum que essas pessoas tenham fibromialgia e dores crônicas, mas a dor mais comum é as articulares e dor aqui, ó, atrás do pescoço, nessa região aqui. Em homens é comum problemas de bexiga e próstata, micção contínua, tá? Pressão baixa, doenças infecciosas recorrentes, mal-estar, intolerância a calor e a frio, então tem um termostato aqui meio fraco. É muito comum ter linfonodos doloridos e inchados, principalmente em virilha e no pescoço, especialmente do lado esquerdo. Isso é uma coisa que eu apresento até hoje. Quando eu vou para menstruar, sempre tem um linfonodo do lado esquerdo. Isso apareceu também nessa época, tá? Infecção sistêmica por fungo ou vírus, infecção de fungo na pele e unha que nunca melhora, a pessoa está sempre com uma manchinha branca, com paninho. Às vezes a pessoa pode perder peso nessa fase, não é a incidência mais comum, mas pode acontecer. Tem TPM muito severa, costuma ter inchaço, falta de ar, ela tem temperatura do corpo subnormal, pode ir tanto para esfriar quanto para esquentar o corpo, tá? Peraí, eu voltei aqui. Alergias severas, sensibilidade a diversas medicações, então toma um remédio muito efeito colateral, a inaladora, a cheiro, a alimentos, tem várias intolerâncias, a pessoa chega uma hora que ela nem consegue identificar, muitas vezes faz intolerância histamínica. É muito comum que curse com perda de cabelo, especialmente perda de cabelo aqui, ó, na área de baixo. O cabelo não cresce nessa área como cresce nas outras. Tem muita tendência fácil a hematoma, é muito comum endometriose, como a gente já falou, dor de ATM, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, inflamação da tireoide e hipoglicemia. Quais são os sintomas neurológicos? Aquilo que eu falei, a calculia, baixa concentração,
confusão, inabilidade de pensar claramente, aquela névoa mental, né? Principalmente quando está cansado, dá muita névoa, fraqueza muscular, dor de cabeça, fotossensibilidade, falta de orientação temporoespacial, sai esbarrando nas coisas. E sintomas psicológicos, que é ansiedade, irritabilidade, depressão, e muitas vezes a pessoa sente que está mudando a personalidade, assim, ela fala, gente, não sou eu mais, sabe? Então, gente, o que vocês têm dúvidas em relação a essa fase? Essa fase, ela é complexa, não? Tá? Estou conseguindo ser clara? Porque esse assunto é realmente complexo. Então, o que acontece por trás disso tudo, tá? Na verdade, essa pessoa que chegou na fase de breakdown, ela não teve só o estresse psicológico, ela foi submetida a uma série de estresse, que a gente chama de estresse oxidativo. Então, essa figura, ela mostra isso, ó. Geralmente, ela vai ter uma exposição viral, bactérias, metais tóxicos, fatores ambientais, como as toxinas, levando a um estresse oxidativo, que é essa produção dessa traça em demasia no nosso corpo, que consome a membrana da nossa célula. Então, imagina a célula intacta. Agora, esse estresse oxidativo começa a fazer buracos, e as toxinas entrar para dentro da célula, alterando o metabolismo da nossa célula. Tá? Muitas vezes vai até um núcleo acordando um gene de uma doença. Então, é assim que o estresse oxidativo gera uma mutação, por exemplo. Tá? Por isso que a gente chama de membranopatia, que é uma doença da membrana celular, e leva a uma função mitocondrial adoecida. Nayara, por que pessoas exaustas não emagrecem? Gente, porque a gente só emagrece dentro da mitocôndria. Só existe um lugar no corpo onde se queima gordura, é dentro da mitocôndria. Se eu tenho uma mitocondriopatia, como é que eu vou emagrecer? Essa pessoa, ela emagrece, ela perde peso, isso eu não expliquei, nessa fase de exaustão, por perda de músculo, porque ela cataboliza, tá? E geralmente ela perde musculatura, não é que ela está emagrecendo saudavelmente, cansarada, não, tá? Então, esse estado de saúde, ela é uma disfunção multissistêmica, tá? Essa pessoa, ao contrário da fase crônica, ela vai ter perda de sal. Então, ela vai ter hipotensão postural. Ela muitas vezes melhora quando ela deita, né? Eu até botei uma imagem aqui, que é isso aqui. E o mecanismo dessa hipotensão é o mesmo mecanismo da dor. Por quê? Não tem sangue, não tem força para bombear sangue e oxigênio suficiente para a periferia. Então, vai dar o quê? Uma produção de ácido lático. É igual se a gente tivesse treinado o tempo todo, fica produzindo muito ácido lático. Então, essa pessoa está sempre com dor. Então, ela tem dor crônica muitas vezes, tá? Aí, quando ela deita, ela melhora a sensação de mal-estar, de baixa pressão. Então, muitas vezes, a hipotensão ortostática melhora ao deitar. E essa pessoa, ela tem uma disfunção muito séria do sistema imunológico. No nosso sistema imunológico, a gente tem células, a gente chama células de barreira inicial, que são as células T helper. E quando a gente chega um parasita que a gente não tem vacina, imagina chegou um novo vírus, uma nova pandemia. Então, a gente não tem imunidade contra ele. Quem combate ele são são as células T. Essas pessoas não têm célula T. Então, muita gente que morreu na pandemia morreu por causa disso. Porque não tem essa primeira barreira. Então, perdeu. Além disso, elas têm a imunidade humoral, que é aquela que a gente tem memória, alterada. Então, a gente tem, se vocês terem ideia, a gente tem tipo células T, vai de 1 a 20. E quando a gente tem as células TH1, elas são o quê? Elas combatem a infecção viral, e a TH2 gera inflamação. Elas têm excesso de TH2 e baixa de TH1. Então, são pessoas que cronicamente ficam gripadas. Tem gente que chama essa fase de gripe que nunca melhora, tá? Mas nem sempre essa pessoa fica assim. É muito comum na minha clínica que as pessoas cheguem, já estou num estágio melhor, aí depois ela passa para o estágio pior. Especialmente se ela for submetida a mais um gatilho de estresse. Então, a mulher estava bem, tinha uma situação dessa, passou por um divórcio, aí ela entra de novo, porque a tolerância dela ao estresse agora se torna muito, muito baixa. E por trás disso tudo tem um mecanismo que é consenso, a maior parte dos autores não discute mais isso, que é a disfunção mitocondrial, tá? Só para vocês entenderem, gente, o quão importante é isso, toda a medicina da longevidade hoje estuda praticamente mitocôndria, né? A mitocôndria, ela é o local principal para a gente prevenir as doenças neurodegenerativas, para a gente prevenir perda de músculo, perda de função celular. Então, quando a gente pensa que essa bagunça que o estresse gera na nossa vida nos leva à disfunção mitocondrial, o caminho para reverter a saúde desse paciente pode não ser o time que ele deseja, precisa de realmente ter um acompanhamento, né, dessa pessoa. Primeiro precisa ter consciência, isso aqui que a gente está fazendo hoje é o número 1.
E depois ele precisa ter um comprometimento, né, de realmente entrar num espectro de tratamento. Então, aqui ele mostra, né, isso aqui é na COVID, né, mostrando a exaustão das células T, né, desses pacientes e a inflamação gerada. Bem, antes de falar o caso da Dani, eu vou deixar a Bibi pergunta. Quer falar, Bibi? Quer falar? Tira um outro aí. Oi, estão me ouvindo? Tô. Essa aula toda, gente, ela é super importante porque a gente está num público aqui majoritariamente feminino, né? E as mulheres, elas se acostumam, como a Nayara falou, o estresse agudo aquela euforia, aquele bem-estar, aquela onda boa, e as mulheres se acostumam a performar sob o estresse agudo, porque o estresse agudo te entrega todos aqueles hormônios de bem-estar, euforia, aquela dopamina na dose certa, e qual que é o problema disso? A mulher ela fica performando na alta por tanto tempo que quando ela só consegue produzir dessa forma, ela não sabe a hora que ela tem que se limitar e aí ela começa a procurar ajuda médica quando ou ela realmente ela desaba no burnout ou num choro fácil ou num distúrbio de humor muito claro ou quando vem a parte estética que é a dor estética da mulher, mas como que a nossa performance ela não depende de alta produtividade. E quando, como aconteceu com a Nayara, aconteceu comigo, quando você percebe que para você começar a melhorar a sua saúde, você tem que mudar a sua mentalidade, gente, no consultório, é impressionante como que em uma hora a gente precisa entender qual que é o gatilho daquela pessoa está procurando, porque no fundo você sabe quais são as disfunções, só que como que a gente vai explicar isso em uma hora, né? E aí eu tenho que buscar o gatilho. Ah, você quer o resultado de... E eu estava com essa semana uma paciente buscando perda de peso e ela estava, a gente não falou de exercício físico, mas ela estava fazendo treino de manhã, fazendo bike indoor à noite e ela queria perder peso a todo custo, e aí oxidando mais o pouco que ela tinha. E aí eu tenho que falar para essa paciente, olha, não, a gente não pode treinar tanto assim, não, a gente tem que voltar a comer. E daí vai totalmente contra do que o paciente esperaria. Nossa, mas eu quero não comer, eu quero treinar demais. E entender e ter a mentalidade do que você está passando a nível de exaustão é primário. E isso acontece em todos Isso os é muito pacientes. importante, isso é importante você estar falando, porque muitas vezes, gente, quando o paciente chega em exaustão, eu contraindico a atividade física. Essa pessoa Uhum. já está no cheque especial da energia dela, ela vai gastar o quê na academia? Não faz o menor sentido. E esse é o perigo. Então, entendam, eu não sou uma pessoa que gosta de criticar ninguém, mas esse é o perigo da gente ficar seguindo blogueiro. Porque, vamos lá, faz um, faz outro. Não é para você aquilo, sabe? Eu já peguei pessoas com cortisol de zero no exame matinal. Então, essa pessoa vai para a academia, essa pessoa pode ter pode morrer, literalmente, entendeu? Você tem ideia, uma pessoa dessa hoje, muitas vezes tem que fazer na veia um cortisol. Né? Então, assim, não é simples, a gente está falando de situações muito complexas, tá? E a gente tem que também saber respeitar o nosso organismo, entender a fisiologia, mas entender que a gente também tem uma história. Eu falo que esse quadro aqui, nós médicas, não sobra uma, né, Vivi? Acho que tem Carla aqui também, tenho certeza que ela está ouvindo, deve estar assim, eu também, porque ela é mentorada, mas todas, ninguém sobra, ninguém passa ileso. Num concurso público muito difícil, numa faculdade de medicina, ninguém passa ileso, todo mundo já tem um pouquinho disso aqui. Então, a história mesmo da nossa vida, ela nos levou para isso. Essa é uma paciente minha, que ela me deu o depoimento dela, a Dani. Isso aqui aconteceu, gente, eu até tenho que lembrar, mas eu comecei a dar esse curso, que ela me fez depoimento em 2018, deve ter sido em 2015, 2016. A Dani tinha 49 anos na época, tinha depressão desde 2013, depois disso tinha crise, era cada vez pior. Não tinha nenhuma causa específica, evento traumático, perdas ou algo parecido para identificar a causa desse sentimento. Pesquisei de todas as formas minha concepção, meu nascimento, infância, adolescência, meu histórico familiar, nada identificado. Eu ficava apática e com uma dor no coração insuportável. Sempre medicada e acompanhada por bons psiquiatras e psicólogos. Não me sentia segura. O medo da depressão voltar a todo momento era iminente. No final de 2018, foi 2018,
tive uma crise muito forte, engordei quase 10 quilos, estava em desespero e pensei de uma forma muito concreta em suicídio. Neste momento, eu me desesperei muito e estava descrente de uma melhora. Fui até a doutora Nayara mais como um desencargo de consciência. E ela me implorou uma semana e me pediu a chance de me ajudar. Por que que eu pedi a chance dela de uma semana? Porque quando ela chegou, ela trouxe uns poucos exames e era tão descarado a situação dela que eu falei, gente, a pessoa está em sensação de desespero porque ela não deve estar com energia para levantar da cama. Se eu fizer um SOS com ela intensivo aqui de uma semana, que ela vai contar no relato dela, ela vai tirar isso da cabeça dela. E aí eu combinei com ela, falei, olha, em uma semana você não faz essa bobeira, daqui uma semana a gente conversa. E ela já estava em acompanhamento com o psiquiatra, e o psiquiatra estava ciente dessa tentativa de suicídio. Sempre teve, tá? Assim, eu iniciei um trabalho de desintoxicação de metais, alguns injetáveis, vitaminas e uma alimentação mais natural, cozida e orgânica. Desde então, minha melhora foi visível e até posso dizer bela. Meu intestino era completamente preso, melhorou muito. Para tanto, segui rigorosamente as regras e me dispus ao investimento financeiro. Saí da cama, voltei para a ginástica, retomei o trabalho e emagreci. Meus cabelos ressurgiram, tenho mais disposição e não penso mais em morrer. Faço meditação e yoga, hoje ela é professora de yoga, além de ter uma vida de oração. Tenho total consciência do meu esforço, mas sei que preciso manter o trabalho ainda por um bom tempo. Ela é minha paciente até hoje. Hoje sinto-me mais segura, gente, mais segura, mesmo com a sombra, que essa sombra comece a me rondar. Me apego às vitaminas, aos antidepressivos e ao exercício físico. Ligo para a doutora Nayara e rezo muito. Respiro fundo e vivo. Sempre fui grata, mesmo nos momentos mais sombrios, mas nunca fui alegre. Hoje me pego, inclusive, sendo feliz. História linda da Dani. Na época, quando eu fui dar um curso, eu pedi a ela que criasse esse depoimento para mim, porque foi um caso muito extremo. E eu já tive alguns outros casos extremos, mas no caso dela era um breakdown total. Ela já nem trabalhava mais, gente, mas ela tinha passado, ela veio de Minas para cá, com essa história já. Então, assim, nós somos a nossa história, né? Nós somos o fruto de tudo isso. E nada que a gente viveu apaga, né? Eu gosto de dar essa aula, aliás, nunca dei essa aula, mas eu gosto de explicar isso para os meus pacientes da seguinte forma: o estresse não é algo subjetivo, o estresse é algo completamente palpável para o nosso organismo. Porque o medo, uma vez que eu enxergo e percebo, eu vou liberar uma descarga hormonal muito intensa e que vai modificar toda a saúde da pessoa. Então, tudo aquilo que a gente viveu culmina em doenças e também saúde. A gente precisa de encontrar esse caminho, tá? Então, acho que o recado dessa aula era hoje. E foi pensando nisso tudo, né, e em levar para vocês a saúde de corpo, a saúde e o corpo dos sonhos que eu e a doutora Viviane criamos juntos a Elixir. Aqui nessa aula já temos várias meninas que estão na Elixir, estou vendo aí já várias delas, inclusive a Josi, que falou nisso da aula, a Márcia, estou vendo tá aí também. A Elixir, ela é uma mentoria, gente, que ela surgiu no meu coração, porque eu queria conseguir acompanhar de perto essas pessoas. E o que acontece muitas vezes no consultório? Sempre vai existir o consultório, é uma demanda que é necessário, mas o consultório você vê a pessoa de um tempo e você vê a pessoa 45 dias, 2 meses, 3 meses depois, né? Depende da dinâmica ali de cada um. Nós não conseguimos estar todo dia, a não ser no celular. A Elixir, ela era uma mentoria para que o paciente tivesse, além do nosso suporte médico, e aí hoje um plus, que não é só um médico, são 2 médicos, toda a minha equipe, e ela pudesse ser acompanhado. E isso só foi possível porque hoje a gente dispõe de tecnologia. Porque se a gente fosse fazer isso no presencial, continuava impossível, né? Porque eu ia dispor de tantos recursos que não consigo chegar, não consigo entrar. Então, hoje, o online, ele funciona e a LX já existe, tá? A gente já está rolando e o sucesso foi tanto que a gente resolveu dar essa oportunidade nesse desafio. Então, ela é um programa de mentoria médica personalizada, com foco em te entregar a transformação de saúde e beleza nos próximos 4 meses. Esse é um tempo que, em geral, a gente consegue trazer o paciente para a funcionalidade. Nem sempre a gente está falando em cura, né? A gente não está falando aqui de o paciente pode ter uma doença autoimune, mas é um tempo de reorganização. Estou vendo aqui nossas alunas, tem gente que no primeiro mês já perdeu 3, 4 quilos, né? Então, a gente consegue fazer, e é interessante, porque estão fazendo isso sem remédio. Não que a gente seja contra, né, Vivi? A gente não é contra, mas por uma opção delas, e como a gente tem muito suporte ali, estão fazendo sem remédio. Então, assim, é um processo que dá muito certo.
tudo que eu faço para melhorar a vida de milhares de pacientes na minha clínica, nós faremos juntas, com um grande diferencial, aprendendo. Esse é o grande diferencial da mentoria. Você não só sai com uma prescrição, você também tem as suas prescrições, mas você aprende o tempo todo. Então, a mentoria ela foi elaborada para quem quer supervisão, acompanhamento e aprender sobre o seu estado de saúde. Então, é isso que a gente se propõe. Quer falar, Vivi? Essa mentoria, gente, ela é um acompanhamento de uma forma clínica, que a gente faz avaliações periódicas, a gente consegue linkar com todas as pacientes da mentoria muitas situações em comuns. Então, isso que a Nayara está falando é muito verdadeiro, porque percebe que quando a gente tem consciência, a gente começa a ter conhecimento de causa, você você começa a entender qual que é o seu propósito e você consegue fazer a associação sua genuína. Por que que emagrecimento para mim é importante? E você busca o seu próprio propósito, porque o conhecimento agora da exaustão está te libertando. E pode ser, e é o conhecimento em comum de todo mundo, e isso vai fazer com que você agora, a partir de amanhã, você já comece a sua manhã diferente, você já acorda diferente, você já quer engajar em todos aqueles passos que a Nara passou no desafio. Eu tenho certeza que amanhã você já começa a pensar de uma forma diferente, porque você se sente pertencida em uma comunidade. E essa era particular minha também. Todo mundo precisa pertencer. E quando eu como médica de formação, eu sou anestesista. Quando eu sou anestesista e pertenço ao centro cirúrgico, o meu nível de vitalidade é diferente, o meu nível de saúde é diferente. Eu tenho que ficar lutando o tempo todo para que o meu despertar me mantenha saudável. E quando você se pertence à comunidade, quando eu estou na Nix, quando eu estou na mentoria, é genuíno, tá todo mundo falando a mesma língua. É fácil para você entender que hoje o exercício já não é uma obrigação, hoje trabalhar, o despertar mais cedo, fazer sua meditação, você vai descobrir, inclusive, talentos que a gente acha que a gente não tinha, tomar chá, umas coisas super. A gente, assim, acredita tanto nesse propósito, gente, que, assim, eu tenho um programa na clínica, que é presencial, chama Keep Well, que são programas de pessoas que têm muito peso para perder, né? E que ficam ali 6 meses, até um ano, e a pessoa tem uma série de coisas ali dentro. Todos eu obrigo a estar na LX. Por quê? A gente está o tempo todo em cima. E o processo da comunidade, de estar aprendendo, isso é muito importante. Domingo passado, nós fizemos um desafio do jejum. Tinham várias delas que não estavam conseguindo, né, engrenar no jejum. Então, quem quis, eu, junto com elas, comecei a fazer um jejum. A gente tomou café e fez até no outro dia. Algumas conseguiram, outras não. Mas o importante é você estar no suporte. Eu estava ali o tempo todo com elas. E aí, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Então, isso aí é muito legal. Só que a mentoria começa assim: você passa por uma consulta, você tem o seu momento individual, você vai conversar, você vai discutir seus exames, você vai ter suas prescrições, você vai ter o seu plano terapêutico. Só que você não sai só com uma receita, você sai também com uma prescrição. Ó, você vai sua dieta vai ser assim, você vai fazer jejum ou não vai, sua atividade física nessa fase vai ser essa e aquilo, e a gente vai acompanhando. E isso é quinzenalmente. E não é só por mim, é por mim e pela doutora Viviane, tá? Quer falar, Vivi? Não, é isso. Acho que está bem. Então, é isso, né? Então, a gente tem suporte da nutricionista, da equipe que vai fazer orçamento de fórmula, de tudo, como qualquer paciente. Então, são 4 meses de mentoria, você tem seu encontro individual. A gente tem um grupo de WhatsApp da mentoria, esse grupo é aberto, tá? A gente fica ali o tempo todo, eu tenho dúvida, onde que eu compro, onde que eu faço, todo o suporte. Além de tudo, quem entra na mentoria ganha um acesso ao Nix Club com todos os cursos que estão lá dentro, tá? Então, ali tem muito material, gente. O Nix Club é assim, tá muito rico. A gente tem aulas ao vivo quase todas as semanas, né? Que é o Clube do Livro. Então, a gente tem tudo isso via Zoom, né? Quinzenalmente, geralmente aos domingos, tá? E esse suporte são nós duas que lideramos aí a mentoria. E a jornada é sempre essa, né? A gente faz um mapeamento, aí a gente vai tentar trazer esse paciente para uma fase de aceleração metabólica. Só que essa fase, para cada pessoa, ela é única. Depois, qualquer pessoa vai passando por todas as fases, mas quanto tempo vai durar essa fase 1? É relativo. A gente tem pacientes ali que já perderam muito peso, outros estão mais devagar. Então, assim, cada um vai ter o seu ritmo. Por quê? Eu até mostrei, ó, isso aqui é para um paciente que tem pouca coisa para fazer. Olha para um paciente exausto, como é mais complexo.
Eu tenho que compreender o problema, eu tenho que mapear, eu tenho que ter autorresponsabilidade e proatividade, eu tenho que fazer adequação nutricional, eu tenho ajuste de rotina, eu tenho modulação imunológica, eu tenho que otimizar a atividade física por fase. Não sei como é que ele está, às vezes eu tenho que mandar ele parar. Modulação de neurotransmissão, né? Vai que está com tudo baixo, revisão de parâmetros bioquímicos, novos ajustes, até entrar na aceleração. Porque eu preciso botar essa mitocôndria para funcionar, existe uma série de técnicas para isso, até que a pessoa vai melhorar primeiro a vitalidade e, na sequência, ela vai melhorar a perda de peso. Então, quando chega na fase 2, 3, isso aqui vai igual para todo mundo, mas essa fase aqui, cada um tem um tempo, tá? E aí depende também, claro, do comprometimento de cada um, tá? Quando que começa? Na verdade, funciona assim, a pessoa decidiu que quer entrar na mentoria, aí vai vir um concierge, que já vai, que é a Denise, ela vai agendar o seu horário, uma consulta, ou com a Viviane ou comigo, imediatamente de acordo com a agenda, tá? Mas o acesso ao material, ao clube, já é imediato, você já vai para o grupo do WhatsApp, é automático. Qual a duração? São 4 meses. São 4 meses de duração, tá? Só tem um detalhe, o primeiro que entrar, a gente vai ter 6 meses. Vai com a gente até o carnaval. 4 meses vai dar aproximadamente no Natal, tá? Então, a primeira pessoa vai ter 6 meses. O que que ela ganha? Além disso tudo, né? Clube da Última Dieta, onde ela vai aprender o método da nossa dieta. Clube do emagrecimento, com todos os parâmetros para emagrecer. Clube de Beleza Limpa, que é o curso, né, de Beleza Limpa. Curso de jejum. Ainda não, a gente nem colocou aqui, mas tem um curso de Mindfulness com a doutora Roberta, que tem todas as técnicas de Mindfulness, várias meditações. Clube da Receita, são centenas de receitas ali dentro. Agora a gente tem também lá planilhas de atividade, é muita coisa. Tem o Clube do Livro, que a gente já está indo para o segundo livro agora, a gente vai tratar massa muscular e definição, e todos os materiais que já estão disponíveis, tá? Quantas vagas? A turma é pequena, gente, então a mentoria ela não é feita para ser uma sala de 100 pessoas, como é um desafio, é bem gourmet mesmo, para que a gente possa dar esse suporte contínuo para vocês. Quanto que vale ter o meu olhar e o olhar da doutora Viviane e o direcionamento individualizado da minha equipe com prescrição contínua para os próximos 4 meses, para que você atinja definitivamente seus objetivos de saúde e beleza, e ter vitalidade para fazer tudo o que quiser e atingir todos os seus sonhos? Na clínica, hoje, esse tratamento custa R$ 10.000, mas quem está no desafio, a gente está fazendo por 12 de R$ 300, tá? 4 meses com prescrição, consulta, supervisão, que é o mesmo valor que a primeira turma pagou, a gente não fez upgrade de valor, mas é a oportunidade de vocês. A primeira pessoa que entrar, que quiser, eu aqui, fala com o time, que essa pessoa vai ter 6 meses, na verdade, tá? Ela vai ter 6 meses. Então, gente, é isso. Agora eu vou abrir para dúvidas. Vocês querem fazer dúvidas sobre questões clínicas? Querem tirar dúvidas sobre a mentoria? O que é que vocês querem falar? A mentoria, gente, é maravilhosa. Aqui ó, a gente tem o quê? Algumas... Acho que todas as meninas estão aqui hoje, praticamente. É só o Silene que eu acho que não está. É uma turma muito legal. São mulheres na faixa de 40 anos. Tem também de 50, 60, mas é bem dinâmica e todo mundo se ajuda, sabe? Então, o processo é muito legal. Posso entrar, estando fora do país, lá a gente tem pacientes do mundo inteiro, tá? A gente manda suplementação, ensina a comprar, todo mundo, do mundo inteiro. Inclusive, tem pessoas lá no clube já que são de outros países. Essa semana, por exemplo, eu recebi a Márcia é nossa aluna, ela está falando que está valendo muito a pena. Gente, vale muito a pena, vocês não estão entendendo. O meu tratamento de 6 meses na clínica, eu não falo na questão de preço na internet, é R$ 21.000. O de 4 meses, quando não tem injetáveis, é 10 mil, para poder fazer essa mentoria individual, né? Ficar acompanhando a pessoa de 15 em 15 dias, mas aí, no caso, só com uma médica. Quando a gente vai para o online, como a gente consegue tirar muito do custo fixo da operação, ela fica muito acessível. E você ter um médico a cada 15 dias te olhando, supervisionando, então, assim, vale super a pena. É uma grande oportunidade. Amanhã nós vamos ter uma aula para a gente poder falar sobre a interpretação dos exames. É isso, 3.300 à vista ou 12 de 300, é isso? 12 de 300, isso. O link da Cielo está aí, a gente também tem um folder explicando tudo direitinho, mas isso é bem tranquilo, gente, porque o Club e a Nix, ele é um ecossistema, então tudo que é de um é do outro. Então, assim, tô precisando de fazer um injetável, vai lá na clínica, faz.
A gente mandamos o link aqui no clube. Cita a Lohane e a Camila que pode chamar no privado. Sim. O que que acontece? A gente tem as meninas do comercial, tá? Que vão estar participando, tá bom? E é só chamar com elas. A consulta individual é online? Gisele, não necessariamente, mas em geral, sim. Geralmente a gente faz online, sim, porque tem pessoas de todos os lugares, e aí para ficar mais dinâmico, caber. Porque o presencial, gente, às vezes agarra mais na agenda, né? O online, se eu estou em casa, a gente consegue atender, e a gente consegue começar o mais rápido, sabe? Quando a gente vai para o presencial, depende do seu horário de deslocamento, e aí às vezes acaba demorando. A primeira turma, se não me engano, eu acho que eu só fiz um presencial. Mas aí depende da agenda, tá? Assim, ó, é paciente, gente. Assim, para nós, isso é trabalho como qualquer outro trabalho. A diferença é que a gente está como professor e como médica também, tá bom? Então é isso. A Lohane e a Camila vão estar aqui. Pode chamar elas no privado, elas vão se apresentar lá no grupo. E é isso. Quem quiser saber, tirar as dúvidas, amanhã a gente tem mais uma aula que a gente vai falar sobre exames, a gente vai fazer a interpretação de 2 exames. Para participar do clube 6 meses. São 4 meses e a primeira pessoa que entrar vai ter acesso durante 6 meses. É isso mesmo, é do clube e da mentoria. O clube aqui, gente, é um bônus. Hoje o clube já está 1.397 só o clube, tá? Então, no caso, você tem consulta quinzenal, aulas, supervisão, acesso ao grupo do WhatsApp, acesso ao clube. E a primeira pessoa que entrar, ao invés de ficar 4 meses, ela vai ficar 6 meses. É isso mesmo, tá até aqui. É isso mesmo. Vale muito a pena, gente. Sim, sendo bem sincero com vocês, é um super investimento. Alguém mais quer falar, quer tirar dúvidas técnicas, dúvidas da mentoria? Quer falar alguma coisa, Vivi? Não? Então tá, gente, ó, eu acho que era isso, tá? Agora as meninas do comercial também estão disponíveis, vocês podem tirar dúvidas com elas, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, meninas. Até